Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E hoje nós vamos dar continuidade às edições do magnetismo. Nós estamos no programa número 13. E hoje nós temos uma convidada conosco mais do que especial. E eu começo agradecendo a participação dela, que é a Ana Vargas. Ana Vargas, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que te agradeço, Natália. Agradeço a todo o pessoal aqui da sociedade. É uma alegria estar aqui com vocês. É um prazer tê-la aqui conosco. E também está aqui conosco o marido de Ana Vargas, Eduardo Born. Também te agradeço a presença, agradeço a participação, Eduardo, por estar aqui com a gente. É um prazer. Esperamos trazer alguma coisa para vocês de útil, né, a respeito desse assunto e que possamos crescer todos. Luiz de Rocha, que vocês já conhecem, obrigada pela presença. O prazer é todo meu, Natália. E Ionara, muito obrigada pela sua participação. A Ionara aí, que é a nossa coordenadora de magnetismo aqui do Bright Spirit Society, e já está trazendo aí esses 12 primeiros episódios, né, do magnetismo. Obrigada, Ionara. É uma alegria, e principalmente agora estar podendo fazer esse episódio com a presença da Ana Vargas, né? A gente sempre se encontra nos encontros mundiais, né, de magnetizadores espíritas, e agora a gente vai poder fazer um programa, um episódio junto. Isso é muito legal. Com certeza. É uma alegria muito grande para nós. A Ana Vargas e o Eduardo, eles são de Pelotas, no sul do Brasil, e ambos são fundadores da Casa Espírita, Sociedade de Estudos Espíritas Vida. E eu já passo a palavra aqui à Ana Vargas, que nós vamos falar hoje de magnetismo e autismo. E minha primeira pergunta para ela é, Ana Vargas, como que surgiu a ideia de trabalhar com essa linha, a linha do magnetismo com foco no autismo? Pois é, Natália, as pessoas costumam sempre me fazer essa pergunta exatamente como você fez. Como surgiu a ideia? A ideia não surgiu, surgiu o trabalho. A necessidade, não é? Exato, o trabalho literalmente, porque o nosso trabalho com o autismo, ele surgiu de um atendimento. Nunca pensamos em trabalhar com o autismo, pelo menos não conscientemente. Sabemos que, né, espiritualmente, lá no nosso inconsciente, isso estava provavelmente programado, combinado com a espiritualidade, mas não tivemos nenhum momento de sentar e dizer assim, bom, agora nós vamos estudar autismo e nós vamos trabalhar em prol dos autistas. Eu nem sequer sabia o que era o autismo. Eu jamais, até 2004, eu não conhecia uma criança autista. Eu nunca havia visto um autista, nem criança, nem adulto. Então, como isso aconteceu? Acho que a Ionara já ouviu essa história, Luigi também. Talvez muitas das pessoas que nos assistem também já conheçam, mas essa história começou com o atendimento de um menino chamado Rafael, né, que talvez vão aparecer as fotos dele no vídeo, foi o nosso primeiro atendido. Hoje ele está com 21 anos, vai fazer 21 anos em maio, certo? Certo. Isso. E os pais dele tratavam esse menino em uma outra sociedade espírita em Pelotas, porque era tido como obsidiado. E quem me procurou foi a psicóloga que atendia a mãe do Rafael. Ela nos procurou, na época a sociedade tinha uma livraria que funcionava no centro da cidade, e ela me procurou porque achava que o atendimento para a desobsessão do menino não estava tendo um bom resultado, e já fazia um ano que eles estavam trabalhando, e ela, como psicóloga da mãe, achava que precisava da melhora do menino para que a mãe também melhorasse, né, do seu quadro que estava em tratamento. Aí ela me relatou uma história que eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha ouvido relatos de comportamento a respeito do comportamento de uma criança naqueles termos, e fiquei muito tocada pela vivência deles, né? E aí eu coloquei para ela, digo, olha, como é que eu vou te dizer agora, nesse momento, se a criança tem ou não tem um problema espiritual? Então vamos fazer assim, te dou o dia, o endereço, tu passa para a tua paciente e diz para eles que eles podem comparecer lá na sociedade, se estiver ao nosso alcance, né, pudermos ajudar de alguma forma, estamos à disposição. E então depois a gente pode seguir a conversa, ver se essa criança tem ou não tem um problema espiritual a ser tratado. Mas nessa ocasião vocês já trabalhavam com magnetismo? Sim, com okay. magnetismo, sim. Uhum. Aí eles levaram o menino estava sedado, porque eles continham ele meio que à força nessa outra instituição, onde havia todas aquelas regras, né? Tem que ficar aguardando a palestra pública, tá?
e isso é extremamente difícil para uma criança autista, principalmente para uma criança no estado em que ele estava naquela época, numa crise severa. E, para nossa surpresa, eu fiz o atendimento magnético, fiz o exame dele, né, O tato magnético. Não senti nada, absolutamente nada, um vazio. Aí eu disse, bom, não percebo nada. Aí pedi para a Helena, que é a magnetizadora também mais antiga, que trabalha comigo, assim, eu sempre digo, a Helena é meu braço direito, né, em termos de sensibilidade, em termos de trabalho com magnetismo. E ela estava comigo no atendimento e eu fiz o tato e pedi para a Helena, digo, Helena, examina ele também. E não falei nada do que eu tinha sentido ou percebido. Ela fez, examinou e me olhou assim e eu vi que ela também não havia percebido nada. Aí fiz o passe nele e disse para os pais, olha, em função de tudo que a gente sabe da história do menino, que a psicóloga nos passou, nós vamos levar o caso para a evocação na reunião de desobsessão e no próximo sábado, isso era uma quinta-feira, no próximo sábado vocês retornem aqui a tal horário e a gente volta a conversar. Na reunião de desobsessão foi um dos mentores da sociedade, o espírito Georges, quem disse, né, respondeu à nossa evocação e disse que o menino não tinha um problema obsessivo, que ele era autista. E que ele se propunha a tratar o menino desde que houvesse um compromisso meu, do grupo e dos pais em fazer o tratamento com ele. Aí eu respondi por mim, né? Eu disse, olha, da minha parte, eu faço o que for solicitado. Aí passei para o grupo mediúnico, né? Que éramos, na época, os fundadores da sociedade, os trabalhos eram praticamente todos com todos nós, né? O pessoal disse, não, vamos ajudar, se ele se propõe a tratar o menino, nós estamos juntos. Aí no sábado, eu falei com os pais, passei a informação, eles me disseram que nunca não haviam recebido esse diagnóstico de nenhum dos médicos que tratava a criança, mas aceitaram. Né, e até hoje continuam, né, levando o Rafael normalmente no trabalho. O Rafael é o fundador deste trabalho. Na verdade, esse trabalho foi fundado e pensado por este menino. E então não foi uma coisa pensada, foi um trabalho que aconteceu. E aí no convívio com o Rafael nós fomos aprendendo, e principalmente pelas orientações do Georges, porque as pessoas não entendiam o que eu estava fazendo ali, tá? Porque a Helena aplicava o passe que o Georges, vamos dizer assim, prescreveu no autismo, né? Ele disse, olha, tem que trabalhar assim, 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 tal e tal técnica, tal e tal ponto. Ele disse como deveria ser. E, para mim, ele dizia assim, senta, naquela época a nossa sociedade estava em construção, era uma sala inacabada, sem reboco, sem piso, inacabada, obra inacabada. Tá? Então, eu sentava no centro da sala e o menino corria em torno, porque ele não parava mesmo. E a Helena corria atrás aplicando o passe. E o Georges me dizia, agora faça isso, né? Chama a atenção dele para isso, começa a narrar o que está acontecendo com ele, fala o que está havendo, chama a atenção dele. E assim nós fomos indo. Então tudo que o Georges me dizia eu repetia. Tá? Eu estava atuando como médium ali. Tá? E a Helena como magnetizadora. Para nossa surpresa, os primeiros benefícios observados foram que ele tinha, segundo os pais, em torno de 30 crises de epilepsia dia. Uau! Tá? Muito. Fora outras dificuldades. É mais do que uma por hora. Isso é o que os pais dele relatavam. Eles relataram que isso começou a melhorar. Começou a haver um espaçamento, né? E uma diminuição de intensidade, né? Começou a diminuir e a espaçar. E foram, né, melhorando. Isso foi o que eles observavam. Mas o comportamento do menino ainda apresentava dificuldades. Ele também, a outra coisa que eles começaram a observar, que ele se acalmava mais nos dias subsequentes ao atendimento magnético e dormia melhor. Tá? Quando, por exemplo, a gente fazia o atendimento dele na quinta e no sábado. Então,
quando chegava terça ou quarta-feira, já começava a apresentar mais dificuldade. A primeira melhora sensível dele, e um grande aprendizado para mim, aconteceu quando faziam em torno de 6 meses do tratamento dele, talvez um pouco mais. Eu precisei me ausentar, em função de que nós estávamos recebendo um palestrante na sociedade, era uma visita, então nós tínhamos, e eu precisei me ausentar uma vez para buscar este palestrante no aeroporto em Porto Alegre. Então foi uma falta. No outro atendimento eu precisei me ausentar porque eu tive que fazer um procedimento médico. E já estava previsto e eu combinei com um outro trabalhador da casa para me substituir e disse o que eu estava fazendo, qual era a orientação do Georges e que ele seguisse e confiasse que se eu não estava ali, mas que o Georges estaria e que ele confiasse na sua intuição também para fazer qualquer outra coisa que fosse intuída para ele. Assim foi feito. Quando eu retornei, né, no terceiro atendimento, ocorreu tudo normal. No final, eu tinha por hábito de me abaixar e beijar o menino, aonde eu conseguisse beijar, se fosse na testa, na cabeça, aonde desse. Tá? Mas eu fazia questão de me aproximar dele e de beijá-lo. E eu me abaixei para fazer isso e o Rafael me olhou pela primeira vez e cuspiu na minha cara, com toda a vontade possível. O pai dele, que ficava parado ao lado da porta, fez assim, chocado com aquilo. Eu me surpreendi e o Georges ao meu lado disse assim, calma, te abaixa, olha para ele e pede desculpa. E explica por que você não estava aqui. Ele estava com raiva. Porque ele sentiu a sua falta. É. Explica e diz que você não vai faltar mais sem dizer para ele. Aí nós fizemos isso. Passado alguns dias, a mãe dele nos disse assim, que estava muito emocionada porque ele havia chamado ela de mãe novamente. Ele começou a recuperar a fala. Uau. Eu, na verdade, preciso comentar que eu conheci essa história do filme O Passe. Você contou essa história no filme. Tá tentando O lembrar. Passe. Foi mesmo. E eu não disse que essa queria história é comentar, conhecida. eu não queria comentar porque eu queria que você contasse essa história aqui no nosso programa, que ia ser realmente uma honra agora, principalmente para mim, que eu fiquei muito tocada, tô até um pouco emocionada quando eu escutei no filme, que nós assistimos, inclusive, e transmitimos o filme. Isso, foi gravado em Goiânia. Exato, e foi uma história linda, eu fiquei muito emocionada na hora que você já começou a contar. Muito orgulho, viu? Um prazer escutar agora pessoalmente. E essa é a história do nosso trabalho. Então, ele não foi uma coisa pensada por nós, mas com certeza elaborada pelos nossos mentores espirituais e com o qual nós concordamos, obviamente, né? Então, no momento em que se materializou, foi quando nós começamos a estudar autismo, né? E a prática do magnetismo associada a isso e os imensos benefícios que dá. Ana, interessante também foi o evento do sapo, né? Ah, sim. O evento Teve do muitos sapo, o eventos evento de do sapo, aprendizado. a utilização do carrinho de mão da obra. Sim. Ele foi evoluindo, né? Foi evoluindo. Sim, sim, porque conforme o menino ia evoluindo, este trabalho também ia evoluindo, né? Nós saímos da sala para o ambiente da rua, para o ambiente externo, e sempre com o acompanhamento do Georges. E o que o Eduardo está pedindo para eu contar é para eu confessar os meus medos de infância. Sacanagem de marido, né? Então, mais aqui, gravação. É uma história interessante, é uma história interessante. Tá? Então, o que aconteceu? O episódio do sapo foi o seguinte, as crianças com autismo, eles têm uma dificuldade chamada lateralidade. É o caminhar em linha reta. Né? Então, eles caminham sempre assim. Tá? E o Georges disse assim, procura fazer brincadeiras com ele, que ele ande em linha reta. E aí, lembra de coisas da tua infância, revive a tua infância com ele. E como aí nessa época eu já magnetizava ele, né? Eu trabalhava o magnetismo direto, ele se tornava, a criança magnetizada se torna dócil ao magnetizador. Então tudo que o magnetizador ensinar, ela vai assimilar com mais facilidade. Essa é o grande diferencial, assim, né? Então a gente traz eles para fora e consegue trabalhar. E eu estava trabalhando que ele andasse contornando a nossa quadra, né? Onde é uma quadra de futebol que tem na sociedade, no pátio. E eu trabalhava com ele para ele seguir a linha. E havia chovido muito
no dia anterior e tinha muito sapo. E eu tenho pavor de sapo. Sabe? Quando alguém fala Luigi sapo, eu... Luigi também, viu? Luigi, parceiro. Parceiro. A minha esposa também. Nossa, ela... Pois de sapo. Então eu não tô sozinha no mundo por isso, né? Eu não simpatizo com o bichinho, sabe? Eu acho ele assim bonitinho, assim, mas quando ele começa a se mexer e se aproximar de mim, eu não gosto. Então, o que aconteceu? Apareceu um sapo pulando. E o Rafael foi atrás do sapo. E eu, ai, Jesus. Respira fundo, porque os autistas também têm muito medo. Eu tenho que trabalhar o meu medo para que ele não afete o menino. Tá? Então, lá foi o Rafael atrás do sapo e eu do lado do Rafael. E o Rafael atrás do sapo e eu junto. Lá pelas tantas o Rafael, porque eles são muito rápidos, são muito ágeis. Pegou o sapo. Gente, era um sapão. Meu Deus. Era um sapo. E veio com o sapo de volta pra mim, assim. E agora eu vou ter que pegar ele no colo com o sapo e tudo. Quantos anos o Rafael tinha nessa época? Ele tinha uns 6 anos, 6 anos. Meu Deus do céu, o sapo era maior do que o menino. Não, também não é tanto. Mas pra minha emoção naquele momento era. Naquele momento tudo que eu via era o sapo. E a consciência de Não é medo, é gastura, então, né? Contei. É gastura, né, Ana? É gastura, não é medo. Não, é medo sim, é medo. E Ana, nesse aspecto das técnicas, né, que vocês desenvolveram em Pelotas, qual é, vamos dizer, se é que é algum chakra, né, que dá mais benefícios, que deve ser mais bem trabalhado na criança autista? É o frontal e o humeral. Ou, né, se quiser, todas as funções psicológicas, né, ligadas a essa área do córtex e que vão responder por visão, audição, tato, tá? Todas as nossas percepções que no autista são desfocadas. Tá? Então, ou ele ouve demais. Então, por exemplo, uma criança autista, em geral, é comum isso. Né? Se ela está sentada aqui conosco, de repente ela pode te dizer que está tocando um sino numa igreja a quadras daqui. Isso foi um episódio que também aconteceu conosco, né? Lá em Pelotas. Nós ficamos na região do Porto e há uma igreja que fica umas 15 quadras da nossa sociedade. E as crianças registram. Aí a gente já tem uma musiquinha para quando elas ouvem o barulho, a gente canta uma musiquinha que refere sino, para eles saberem, e mostra a imagem do que é aquele som. Tá? Então, a gente trabalha o frontal e o Onara. Tá? Nesse trabalhar o frontal, nós trabalhamos ele na estrutura ativante e, aliás, começamos com o caso do Rafael na estrutura calmante. E observamos, porque hoje nós temos 21 crianças em atendimento na sociedade e, infelizmente, uma lista de espera quase do mesmo número. Nós observamos que outras crianças, quando nós fazíamos essa técnica, né, da imposição no calmante, elas faziam assim. Elas grudavam a testa, né, grudavam essa região na nossa mão e permaneciam com ela ali até o momento que elas se afastavam espontaneamente. Porque se eu afastasse a mão ou qualquer um dos outros magnetizadores afastar a mão, ela vai... Ela seguia a mão. Ela seguia. Como se fosse uma atração magnética até. Mas uma atração magnética que eu te diria, Luigi, que eu comparo assim como alguém que tem fome. Enquanto ele não está satisfeito, ele não afasta a comida. Tá? Interessante. A nossa percepção, a nossa sensação da reação dessas crianças é essa. Tá? E aí nós observamos assim que o que acontecia? O resultado para aquela criança que fazia isso era o mesmo do que para outra que nós trabalhávamos na estrutura calmante. Então, principalmente isso acontece o quê? A agitação e a colocação, né, vamos dizer assim, a regularização, me ajudem com a palavra, a adequação das percepções. Realinhando de novo. Realinhando. Então, o que a gente percebeu? Assim, que tanto a carência
né? Quanto uma necessidade já não tão intensa, que vai ser a de acalmar, de paralisar uma função que está extremamente ativada, agitada, gera no físico o mesmo comportamento no caso dos autistas. Né? E com o humeral a gente trabalha também, né? Faz a mesma técnica no humeral, em algumas crianças também trabalhando o restante do sistema nervoso abaixo do humeral, nas costas. Tá? Depois ativante e calmante no humeral e frontal, muitos perpendiculares, né? Então a gente faz assim, mas os perpendiculares, eles são mais dispersivos ou concentradores? Também vai depender de cada caso. Tá? Não, porque só de a gente começar a conversar sobre isso já causa uma coisa, né? Que é o mito de que a criança não pode impor, né? Fazer imposição, né? Então a gente vê que nem toda regra, né? Se aplica, né? Em casos como o autismo, como que você não vai fazer uma imposição de mãos, né? No caso, atualmente nós trabalhamos com dupla imposição. Porque quando o Georges orientou, ele orientou uma técnica concentradora e a gente fazia aflorações, tá? Seguidas de dispersivos transversais para depois fazer a técnica perpendicular do alinhamento e longitudinais para facilitar a assimilação da energia. Com o tempo e com a quantidade de crianças, a gente começou a ver assim, que ficava muito complicado atender várias crianças daquela forma. E aí eu perguntei pro Jorge, agora como é que eu faço? Porque nessa época nós tínhamos somente 4, hoje nós já temos 21. Com 4 a gente já estava achando difícil. Aí ele me deu a seguinte resposta, Ionara, ele disse assim, eu disse para você fazer dessa forma, eu disse para você usar concentradores em tais e tais lugares, perpendiculares, assim. Porventura, se você substituir a afloração por uma imposição, não está trabalhando com concentração igual? Com certeza. Com certeza. Então, a forma como você vai trabalhar as técnicas vai ser de acordo com a melhor possibilidade de atendimento. E aí eu perguntei para ele assim, então eu posso substituir por uma dupla imposição, por exemplo, que vai facilitar, porque essas crianças correm. Não pensem que é um passe como as pessoas estão habituadas, a pessoa deitadinha na maca. Não. Né? A gente tem alguns que conseguem fazer com eles sentadinhos, ou eles estão calminhos. Sempre se mexendo, né? Mas eles estão sempre se mexendo. Sempre se mexendo. Então, para o magnetizador é fundamental manter a concentração. Então, trabalhando uma dupla imposição frontal e humeral, eu facilito, né? E o resultado não se alterou. Não se alterou. Então você faz uma... E no caso você pega a estrutura ativante, né? E trabalha o humeral e o frontal, né? Simultaneamente. Simultaneamente. Né? E depois você faz a mesma coisa com o ativante. E no perpendicular... Desculpa, calmante. Né? Calmante. E nos perpendiculares seguimos a mesma regra. Nós começamos, que foi a tua pergunta inicial, nós começamos com trabalhando com ele mais lento, concentrado, ativante, vamos indo para uma meia estrutura, vamos até a estrutura calmante e também fazemos ele depois dispersivo. Voltando. E faz dispersivo. Voltando não, dispersivo. Dispersando na área do calmante. E do ativante. E do ativante. Fazendo ele mais rápido. Isso é muito interessante a gente perceber que já existe uma técnica, né, estabelecida de algo que foi descoberto. Mas eu acho interessante, Ana, e talvez seja legal para o pessoal do magnetismo, essa interação, né, com os espíritos, ao ponto dos espíritos dizer, né, olha, use essa técnica. Mas o que eu acho mais interessante nisso é você usar a técnica que o espírito sugeriu, que no caso o Jorge, né? Sim. E essa técnica funcionar. Isso é interessante, né? Porque você pode receber uma intuição de um suposto mentor para
seguir uma técnica e depois vai ter que ter a humildade de reconhecer que não funcionou, né? Ao invés de achar que isso aí é a pessoa que não mereceu, e esse tipo de coisa, né? Porque é um estudo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a gente, desse apoio que você tem dos espíritos em relação ao trabalho do magnetismo. Ionara, foram os espíritos que nos colocaram no estudo do magnetismo. Tá? Como que isso aconteceu? Também já é uma história conhecida. Eu sempre falo isso, porque isso é o fato. Quando nós fundamos a Sociedade de Estudos Espíritas Vida, isso no final dos anos 90, nós não tínhamos ideia de trabalhar. Aliás, nós não conhecíamos magnetismo, nós conhecíamos o passe, porque nós éramos trabalhadores de outras casas espíritas, e eu também sempre confessei isso de público, e não é agora porque está sendo gravado que será diferente. Eu odiava trabalhar com passe. Eu tinha um horror de trabalhar com passe. Inclusive no centro onde eu trabalhava, eu dizia, né, uma pessoa a quem eu devo muito, que era o seu Abraão, que era o presidente da sociedade onde eu trabalhava, eu dizia para ele: seu Abraão, o senhor me mande fazer qualquer coisa, mas por favor, sempre que puder, não me coloque na sala de passe. Eu me sentia muito mal. Sabem por que eu me sentia mal? Eu me sentia mal porque eu não sabia o que aquelas pessoas estavam fazendo ali. E eu não sabia se aquilo que eu estava fazendo era o mesmo para todo mundo, e isso me afligia. Né? Me afligia. Como assim? Eu não sei de onde essa pessoa veio, eu não sei para onde ela vai. Não sei o que ela tem, não sei o que ela tem, o que ela não tem, ela entra muda, sai calada, e eu tô aqui também muda e calada, só me movimentando, e aí só me dizem que eu preciso amar, mas se eu for honesta eu vou dizer: eu não amo essas pessoas, eu nem conheço essas pessoas. Não me peçam um amor que eu não sou capaz, eu não conheço. Se eu fosse dar um passe na Ionara, no Luigi, no Eduardo, futuramente em vocês que eu estou conhecendo agora, que se tornarão mais amigos, eu disse assim: olha, eu amo essas pessoas, eu tenho um sentimento. Tá? Mas por aquelas pessoas que eu não conhecia, eu não sabia o nome, eu não sabia por que estavam ali, era muito difícil. Eu me concentrava, fazia a prece, fazia o que eu havia aprendido, mas eu não me sentia mal com aquilo. O que é interessante é que provavelmente a sua própria energia, o magnetismo que você tinha, também já te dava essa sensação. É possível. Não é? É possível, Natália, é possível. Uma possibilidade. Então, Ionara, o que aconteceu? Um dia, quando nós, depois de fundar a Sociedade de Estudos Espíritas Vida, por um ano nós trabalhamos apenas com os mentores que orientaram a fundação dela. Nós não tínhamos nenhum tipo de trabalho mediúnico que não fosse somente para a orientação do grupo. Isso foi colocado pelos nossos mentores. E num desses trabalhos, alguém questionou sobre o passe. Nosso grupo não vai fazer passes, porque nós tínhamos a permissão de fazer o quê? A permissão de fazer o quê? Aquele trabalho mediúnico e abrir grupos de estudo, que foi de imediato. Abrimos grupos de estudo de imediato. E aí eu disse, quando veio aquela pergunta, eu ainda comentei isso com a Ionara na residência dela, disse, quando veio aquela pergunta eu tremi, eu digo: eu que vou ter que psicografar a resposta disso. Jesus Cristo. Mas a pergunta veio, né? Tá bem, eu digo: bom, qual é a resposta? Aí o Georges deu essa resposta. Não foi o espírito do anjo, foi o Georges, e ele disse assim: nós trabalharemos com magnetismo na Sociedade de Estudos Espíritas Vida. E nós vamos trabalhar exatamente como consta nas obras básicas, nas obras de Allan Kardec, na Revista Espírita. Vocês estudem como isso era. Mas não tem nada lá sobre magnetismo? De acordo com algumas pessoas. De acordo com algumas pessoas, Não é? tem, né? Não tem, mas tem mais de 300 citações a respeito. Tá? Então, o que a gente fez? A gente teve essa mesma surpresa, assim, porque assim, como é que é isso? E na verdade, eu também confesso isso, né? Já havia lido várias vezes o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, li o Evangelho, outras obras.
e nunca havia me questionado o que era o magnetismo que ele citava ali. Que estava escrito ali, não é? Era o magnetismo da aquilo? Terra. Né? O que era aquilo? Então, quando o Georges deu essa resposta, aí a gente passou assim de, bom, a gente já tinha experiência de lidar com eles, né? Então já sabia que não adiantava insistir, o negócio era estudar para depois voltar a conversar. Com outra pergunta, né? Né? Bom, e aí foi que a gente foi estudar, e aí a gente descobriu qual era, o que era a ciência do magnetismo, né? Como o Kardec trabalhava, que ele não tinha esse passe público aberto a tudo e a todos, né? Que esse conhecimento era empregado em reuniões mediúnicas, era empregado na desobsessão, era empregado no atendimento a pessoas com problemas de saúde. Aí nós voltamos, passado algum tempo, a questionar o Georges novamente se era aquele o caminho. E ele disse, sim, é esse o caminho, é assim que nós vamos trabalhar. E é assim que nós trabalhamos há 20 anos. Legal, então, legal. Essa é a nossa relação, né, com os espíritos, com o magnetismo, e o Georges nos orientou e orienta ainda hoje. Muito, né, nos ensinou muito sobre tratamento com o magnetismo, porque não foi só os autistas que ele, né, orientou o atendimento. Sempre que nós nos deparávamos com situações de doenças mais graves, nós pedíamos, né, a orientação dele de como proceder. Ele sempre nos deu. Nunca nos deu de mão beijada o conhecimento, né? Tanto que eu tenho dúvidas de coisas até hoje, que nas prescrições dele ele especifica tempo, ele especifica, né, tipo de técnicas, no tempo ele especifica não só em determinadas situações os minutos, tá? Mas, por exemplo, 2 meses assim, e aí muda para tal, e aí vamos avaliar novamente. Tá? Então, isso é uma coisa que até hoje eu ainda não encontrei essa resposta de como isso é feito, mas na própria Revista Espírita a gente encontra muitas orientações, muitos passos, Kardec referindo 15 minutos de imposição em tal lugar, a aplicação de dispersivos e tal. E nos clássicos também se vê, né, a fixação de tempo, mas eu não sei fazer isso ainda. Então, magnetismo e ação espiritual são duas coisas intimamente ligadas na nossa vida e são ligadas na doutrina espírita, porque foi o berço, né? Foi o berço. Magnetizadores espíritas, né? Não tem como... Não tem como. Foi justamente no berço do magnetismo que surgiu a doutrina espírita, né? Então, trabalhar com o magnetismo e não se deparar com a espiritualidade é algo... É pular na piscina sem querer se molhar. Exato. É possível. Exato. Boa colocação. Exato. E eu acho que seria um ótimo um episódio, a gente fazer o próximo episódio como, né, magnetismo junto com os espíritos, né? E a gente pode conversar um pouquinho mais essa relação. E porque a gente está vendo, né, Ana, que está indo para essa direção, né? Essa é a direção, né, Luigi? Essa é a direção. Foi a direção que o magnetismo tomou a partir de Kardec. Exato. Tá? Então, nós que estamos retomando esse conhecimento e essa prática, não temos como fugir disso. Exato. E tá indo. A gente que trabalha com magnetismo está vendo, não tem jeito de correr. Não é os espíritos fazerem tudo, mas também não é eles não existirem. Exatamente. É um trabalho É um conjunto. equilíbrio. É orientação com estudo. É como se eles fossem mentores, não mentores só no sentido espiritual, como um professor, vamos mudar a palavra. Exato. Eles são os professores, eles passam a matéria e cabe a nós estudar para a prova. A vida não é assim. E aplicar. E o pior, Natália, é que a prova é o paciente. É o paciente. É a outra vida que está ali na nossa frente. Exato. Então não podemos brincar com esse tipo de... essa união, né, do magnetizador espírita com o mundo espiritual, ela é de berço. Né? Ela é de berço e ela é necessária. Né? Ela é necessária. É assim que nós conseguimos ampliar a nossa ação. E evoluir. E é isso que os espíritos sugerem, né? Então, assim, eu acho que a gente passou de um extremo para o outro. Eu estou dizendo agora em termos de movimento do magnetismo espírita, né? Quando nós conhecemos as questões do passe e tudo, a gente quis achar que os espíritos faziam tudo, né? Então, teve essa crença, né? O magnetizador não tem que fazer muita coisa, os espíritos que fazem tudo, aí tudo bem. Aí a gente quis combater isso, né, dizendo que nós precisaríamos do conhecimento. Só que, como tudo na vida, muitos pularam de um extremo ao outro, né? Então, quer dizer, no magnetismo não pode haver espíritos, entendeu? Sim. Eu falo isso porque eu passei por isso. Isso foi
uma trajetória da minha experiência com o magnetismo, né? Então, quando você começa a dar abertura para o plano espiritual a trabalhar com você, e eu dizia isso porque às vezes eu estava aplicando um passe e de repente eu começava a sentir as influências espirituais. E para mim, pela cultura do não, magnetismo animal, não. Aí eu sentia que eu não dava muita abertura, mas a experiência como magnetizadora durante anos, eu comecei a sentir que eu precisaria dar abertura a isso. E começou a vir as emoções e a contribuição dos espíritos. E isso foi muito importante, né? Porque você trabalha. Sim, quando você faz exatamente o que Kardec falou. Você é um magnetizador espírita. Né? Então não pode negar a presença dos espíritos. Não há necessidade de aplicar passe incorporado de um espírito. De forma alguma. De forma alguma, não é isso. Mas ao mesmo tempo, se eles vêm fazer o auxílio por você, você também não pode fechar. Então é assim, né? Está lá no livro, Kardec pergunta, e se o magnetizador acreditar nos espíritos, fazerão verdadeiros milagres? Está lá, o homem já falou, já está lá no... Então... E assim, desculpa te interromper, Luiz, mas isso que a Ionara falou, né, irmos de um ponto extremo ao outro, esse é um movimento muito humano. A gente não vê isso só na questão do magnetismo espírita, a gente vê isso em tudo. Existe um exagero em uma determinada situação e ela vai automaticamente para o outro extremo. Por medo daquele exagero que foi feito no princípio. Exato. E o caminho do equilíbrio é o caminho do meio. Então, quando falavam, né, os espíritos fazem tudo, e eu ouvi isso muito, né? Não, você não precisa se preocupar, você vai para a sala do passe, faz uma oração e libere seu amor. Beleza. Passe é uma transfusão de amor. Eu estou transfundindo quem? Mas tudo bem. Então, porque os espíritos fazem todo o resto. Isso é o exagero. Porque muitas vezes nem aquela pessoa que está ali aplicando o passe, eu não posso chamá-la de magnetizador porque ela não tem consciência do que está fazendo. Se ela está doando energia, ela é um doador praticamente inconsciente, porque ela não sabe perceber no seu corpo a ação do fluido. Exato. Né? Ela não sabe dosar, ela não sabe equilibrar. E como aplicar aquilo. Ela não sabe perceber o do outro. Então, eu particularmente não chamo essa pessoa de magnetizador. Exato. Tá? Pode até realmente haver pessoas com magnetismo natural ali e fazerem coisas maravilhosas. Pode. Mas isso é inconsciente. Tá? O magnetizador é aquele que tem consciência, estuda, né? pratica. Tem o domínio dessa energia, né? E da percepção das energias do outro, sabe aplicá-las, sabe direcioná-las, então ele sabe fazer o passe. O que é o tal do passe? É a transmissão, né? Desse fluido vital. Isso é o passe, a gente chama passe, mas na verdade o que nós deveríamos chamar tecnicamente seria um atendimento magnético. O passe é cada técnica que eu aplico naquele atendimento. Porque cada técnica é um passe de energias, ou seja, uma transmissão. É de passar, exatamente. De passagem. Passar a sua energia para o próximo. Passar a minha energia. Tá? Então, nós fomos nesse extremo. Aí, só o magnetismo animal. Tá? Isso era o anterior a Kardec. Então, talvez... Eles não acreditavam nos espíritos. Exato. Kardec acabou, inclusive, no Jornal do Magnetismo, do Barão do Poté, há um relato de uma situação, de uma participação do Kardec em uma sociedade de magnetizadores, em que jogaram sapatos nele. Porque ele estava dizendo que havia o magnetismo espírita, que admitia a ação dos espíritos com o magnetizador. E só os magnetizadores não espíritas, que não aceitavam o trabalho que ele estava fazendo, né, da doutrina espírita, jogaram sapatos nele, refutaram completamente. E se dividiram até então, o acho movimento. Que né? Nós espíritas, se recusarmos a assistência e o trabalho em parceria com a espiritualidade, estamos jogando sapatos em Kardec também. Exatamente. Tá? Então, nem é
os espíritos fazerem tudo, nem é nós, Não é encarnados, hoje, fazermos tudo. Kardec foi o balanço. Exato. Então, o que os espíritos podem fazer? Os espíritos têm mais conhecimento. Né? Como a Ionara disse, olha, o Georges, ele orientou as técnicas. Né? Quando eu resolvi questionar e mudar o formato, porque estava difícil atender tantas crianças, ele também só me disse, olha, mas quem te disse que tu não poderia fazer a mesma passagem de energia e ter o mesmo resultado com uma outra técnica que fosse do mesmo padrão? Né? E sabe o que é importante, Ana? Porque você faz assim, os espíritos te pediram, olha que interessante isso, os espíritos te pediram, estude o magnetismo, Sim. né? Para você poder até compreender O que está a fazendo. instrução que ele estava te dando. Claro. Agora, você imagina um espírito, né? Que uma pessoa que não estudou o magnetismo, que não entende as regras básicas do magnetismo, aí vem um suposto espírito e fala assim, olha, então você vai fazer uma floração anti-horária. Entende o que eu estou dizendo? Sim, claro. Ou então você vai fazer uma imposição de Eu mãos. te diria assim, Onara, que se esse médium não tem conhecimento, vai bastar o espírito dizer, faça uma floração. Ele vai fazer do jeito que a mão dele se movimentar, ele vai ficar. Exatamente. Porque ele não sabe, ele não sabe. vai. E talvez quando tiver uma afloração, ele vai dizer, o que é isso? É. Vai aflorar o que E dá vai vontade. fazer um movimento qualquer lá que por intuição vai se parecer. Ou então o espírito diz, né? Ah, você vai fazer essa imposição de baixo para cima. Você traz de baixo, ou seja, com regras contrárias ao princípio do magnetismo. Né? Então, por isso que você entende um espírito te pedindo para que você estude primeiro. Para que eu possa captar Para o que pensamento você dele. possa captar o pensamento dele E fazer a coisa correta. e fazer a coisa Porque eles correta. não vão chegar lá e pegar sua mão, faz assim. Não é desse jeito que funciona. O professor não ensina desse jeito. Não, Ele você tem que ter a É. noção e eles trabalharem com a sua noção dentro até do processo de intuição ou do processo de psicofonia ou de psicografia. Tem que haver isso, né? Tem que haver... A Você tem interação. que dar a bagagem para ele poder... Os materiais cerebrais, como dizer. Materiais cerebrais. Você tem que dar isso, porque senão ele não consegue nem te passar Não. uma instrução. Ana, isso seria equivalente ao médium analfabeto. Sim, uma Psicografar, não impossibilidade tem material. destreza para escrever. A possibilidade material absoluta. Então, aí é isso. Nem do 8, nem do 80. Estude e receba as informações dos espíritos, para que você também possa avaliar, né? Como Kardec falou, ter bom senso, aplicar, ver se funcionou e esse tipo de coisa. Tudo tem que evoluir. E mais do que isso, assim, né? Ser realmente útil. É. Porque, como nós estávamos... De que serve para os espíritos um médium ou um magnetizador sem conhecimento? É. Ele vai ser uma ferramenta que vai dar trabalho e não trabalhar com. Exato. Né? Ele vai dar trabalho Ao aos invés de trabalhar a espíritos, favor, vai em dar vez trabalho de trabalhar contra, com. né? E nós, que somos espíritas, qual é a proposta? É trabalhar com, Os espíritos. né? Aprender com, ajudar, ensinar aquilo que nos é possível também. Né? É via de mão dupla. As pessoas às vezes fazem uma ideia, e eu vejo isso até mesmo entre alguns espíritas, de que o mundo espiritual é uma coisa fantástica. E eu sempre digo assim, olha, uso uma expressão do José Antônio, ele diz assim, nós somos uma humanidade sem osso e vocês são uma humanidade com osso. É só essa a diferença, mas nós somos humanidade. Então, Aquilo que a gente conversava lá em casa, né? O plano espiritual do planeta Terra é um plano de prova e expiação. nós somos o reflexo do que tem lá. Exatamente. Alguns melhores, né? Mas Porque todo mundo hoje nós evoluindo estamos aqui. junto. Hoje nós estamos aqui. Depois nós vamos estar lá. Daqui a pouquinho, sabe Deus quando, estaremos lá. E eles vão estar aqui. E sim. Ai, não, hoje não gostei. Mas isso eu faço. Então vai acostumado, meu filho. Não gostei dessa brincadeira de morrer. Mas quanto mais a gente entender que a morte é só uma transição para uma continuidade da Você vida. vai morrer, eu não vou não. É. E que bom se a gente convive com amigos do lado de lá. Que bom. Com certeza. É que o Né? nosso amigo aqui, ele tem pânico, ele tem medo da morte.
Ah, é? Ele é um é por espírita isso, com é medo por da isso. morte. Você acredita nisso? Tem um espírito que quer morrer? É por isso. Você não morre, Eu meu acredito filho. que tem espírita com medo de espírito. Tem. Hoje tá assim, ó. Conheço, Você não conheço. morre, você só troca de nacionalidade. Igual quando você veio do Brasil para os Estados Unidos, você é americano. Na teoria é muito fácil. É. Né? Na prática. Na prática Só que na vida a questão da morte ela é natural. é natural. Infelizmente, meu amigo, o medo não nos resolve o problema. É. É que nem a história do sapo, sabe? Respira, controla Pega e o faz o sabão. melhor. Exatamente. Olha, gente, realmente com uma convidada dessa, junto com Ionara, Luigi, Eduardo, a gente fala de magnetismo por horas e horas e horas a fio. Mas nosso tempo está acabando e eu quero começar agradecendo ao Luigi pela presença. Luigi, muito obrigada. Prazer é todo meu. Ionara, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui neste programa tão maravilhoso. Eu que agradeço. Eduardo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer. E eu termino agradecendo a Ana Vargas e também quero deixar um espaço para você deixar os contatos da Casa Espírita, Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Deixa o contato aí para os nossos ouvintes, para o pessoal que escuta a gente. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, Ana. Obrigada, Natália. Obrigada, Luigi. Obrigada, Ionara. Obrigada, amigo. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. Como você falou, a gente conversa sobre magnetismo, sobre espiritismo horas a fio, Exato. até perder a voz. Então É isso, assim mesmo. isso é sempre muito gostoso para nós, né? Com relação aos contatos, eu vou passar para o Eduardo, porque eu também sou uma pessoa sem memória. Tu passa aí os endereços eletrônicos da sociedade, aí ficamos à disposição aí de Bem, todos. o nosso e-mail, sociedadevida@gmail.org, né? .com. O nosso site www.sociedadevida.org, aí sim, .org, sem BR, né? E basicamente são esses os contatos. Na página tem já um link para o Facebook, né? Que pode também enviar uma mensagem via Facebook. São basicamente esses contatos. Muito obrigada, Eduardo, pelas informações. A nossa casa também, quem quiser entrar em contato com a gente, a nossa página do Facebook, facebook.com/Broward Spirit Society. Quem quiser mandar um e-mail com dúvidas, perguntas, sugestões, é só mandar um e-mail pra gente. Podcastbss@gmail.com. Eu agradeço mais uma vez, vou ficando por aqui. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. Até a próxima.